Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o professor David Adriano do canal Memória de Cálculo e hoje o conteúdo abordado é problemas que envolvem fração em situação do cotidiano. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe seu comentário, compartilhe e deixe o like, tá certo pessoal? Muito importante para nós. Então, vamos lá. Fração em situação problema. Então vamos aqui. Como é que a gente resolvendo problema com frações? Então, antes de a gente responder as questões, vamos aqui para essas informações importantes aqui. Em muitos problemas do cotidiano, precisamos calcular a fração de uma quantidade ou uma medida. As frações aparecem nas receitas culinárias, nas manchetes de jornal, nos cálculos que envolvem dinheiro e tempo e em diversas outras situações. Vejamos agora algumas situações que envolvem fração. Então, vamos aqui agora para os nossos 3 exemplos da aula de hoje. Então, o nosso primeiro exemplo, ele fala o seguinte: foram convocados para a primeira fase do treinamento da Seleção Brasileira de Basquete 30 jogadores. Terminada essa fase do treinamento, foram dispensados 2/5 dos jogadores, continuando os restantes em treinamento. Nessas condições, quantos jogadores foram dispensados e quantos jogadores continuaram em treinamento? Para descobrir quantos jogadores foram dispensáveis e quantos continuaram em treinamento, o que é que nós fazemos? Nós fazemos o seguinte: pegamos o 30 e multiplicamos pela fração que a questão nos deu, que é a 2/5. Essa fração representa o número de atletas que foram dispensados. Observe que o número de atletas que foram dispensados está em forma de fração, que é dessa quantidade aqui de 30. Fazendo isso, o que é que a gente tem agora? Nós temos uma multiplicação de fração. Nós podemos simplificar esse termo com esse, que 30 é divisível por 5. Então, aqui vai dar quanto? Vai dar 6. Então, nós temos o quê? Nós vamos já descobrir a quantidade de atletas que foram dispensados. Então, vai ficar 6 vezes 2, que vai ser igual a 12. Olha aí, já descobriu o número de atletas que foram dispensados. Se 12 atletas foram dispensados, quantos jogadores continuarão em treinamento? É só você subtrair 30, que é o total, menos 12. 30 menos 12 vai ser igual a 18 atletas. Então, ainda permanece, quantos jogadores vão ficar com ele? Vai ficar 18 atletas em treinamento. Então, observe que é uma questão bem simples. Então, utilizando os conhecimentos básicos da matemática, nós conseguimos resolver essa questão tranquilamente. Então, com esse mesmo raciocínio, nós poderemos responder a próxima questão. Olha só a próxima questão. Uma betoneira transporta 5.000 kg de concreto em sua primeira entrega. Ela despejou 7/20 da carga total. A quantos quilogramas de concreto corresponde essa primeira remessa? Observe que a questão envolve o problema de fração no nosso dia a dia. E você observa o quê? Que ela é muito parecida com a outra. Porque observe que você tem um total, na outra era total de atletas, aqui eu tenho um total de quilogramas. O total de quilogramas aqui é 5.000. E você vai multiplicar pela quantidade que representa a primeira entrega, que é 7/20. Quando você multiplica, você já vai descobrir o total de quê? Da nossa primeira entrega. Então, continuando aqui, como é que faz isso aqui? Bem simples. Multiplicação de fração novamente. Então, você cancela esse zero com esse zero. É isso, então ficou 500 dividido por 2. 500 dividido por 2, você tem o quê? 500, ó, 500 dividido por 2 vezes 7. 500 dividido por 2 vai ser igual a quanto? A 250 vezes 7. Logo, agora eu passo a fazer essa multiplicação, que eu vou ter o valor despejado da primeira entrega. Então,
Na primeira entrega, a betoneira despejou quanto? 1.750 quilogramas. Então, tá aqui a resposta da da nossa segunda situação aqui. Tá certo, pessoal? Então, bem simples também. Questão simples. Observe que a questão, o problema 2 e o problema 3 são praticamente idênticos. A maneira de você resolver. O que você tem que fazer? Você tem que praticar. Pratique. Pegue muitas questões que envolvam fração. Você vai ver que no decorrer, quando você vai resolvendo, elas vão ter um raciocínio lógico. Elas vão ter praticamente a mesma maneira de resolver. Só vão mudar os números. E aí você vai dominar esse conteúdo. E não se esqueça, quer aprender de verdade? Se liga aí, se inscreve no canal Memória de Cálculo e vamos lá. Então vamos aqui. Olha aqui, para a gente finalizar, a gente não pode esquecer do nosso Exame Nacional do Ensino Médio. Professor, e cai questões assim? Cai. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, trabalha a matemática tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Então, o que a gente tem aqui? Vamos lá para a nossa última questão. Um professor dividiu a lousa da sala de aula em 4 partes iguais. Em seguida, preencheu 75% dela com conceitos e explicações conforme a figura. Está aqui. Isso aqui é o desenho da lousa do nosso professor. Algum tempo depois, o professor apagou a lousa por completo e, adotando um procedimento semelhante ao anterior, voltou a preenchê-la, mas dessa vez utilizando, olha que informação importante, utilizando 40% dela. Então, ele só está utilizando 40% dela. Uma representação possível para a segunda situação é, pessoal, essa questão você só tem que ter o conhecimento prévio de quê? De porcentagem. O número x, vou ajeitar esse x aqui, o número x em porcentagem é o número que é representado por quê? Esse número x dividido por 100. Quem é no caso o x aqui? O x vai ser o quê? 40%. 40% é a mesma coisa de você escrever 40 sobre 100. Essa daqui é a fração que o professor utilizou na nossa segunda situação. Essa daqui é a primeira situação e esses 40% é a segunda situação. A segunda situação você vai marcar uma dessas alternativas que está aparecendo aqui. Então agora o que você faz? Você tem aqui esses dois números em forma de fração, 40 sobre 100. Você pode cortar esse camarada com esse. Aqui vai ficar 4 sobre 10. Podemos simplificar por 2, ambos. Isso quer dizer que eu vou ter o quê? 4 dividido por 2 é 2. 10 dividido por 2 é 5. Observe que eu já tenho aqui uma fração 2/5. Então, qual desses daqui representa 2/5? Então, você lembra o quê? Lá do conceito de fração. Esse 5, ele vai representar o quê? O total. O total de elementos, né? Que tem nesse quadro. Então, o quadro aqui, ele tem o quê? 1, 2, 3, 4. Nessa primeira situação. Na segunda situação, observe que todas as alternativas têm 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 5. 1, 2, 3, 4, 5. Também eu tenho 5. 1, 2, 3, 4, 5. Observe que essa daqui não vai ser e nem essa. Porque o número de baixo determina quantas vezes o professor dividiu o quadro. Então, ele dividiu o quadro em 5 partes. Então, só pode ser letra C, D ou E. Agora, para eu saber quantas partes ele copiou, vai ser esse número 2. O número 2 vai representar o quê? A parte que o professor copiou. Então, ele copiou quantos? 2 de 5 partes divididas. Então, qual é a melhor situação que a gente tem aqui? É a letra C. Então, a resposta correta é letra C de campeão. Então, galera, espero que tenham gostado.
deixe seu like, deixe o gostei aí, compartilhe com a galera. A gente vai ter vídeos todos os dias, vídeos diários. Certo? Vamos ter vídeos de matemática básica nas segundas, quartas e sextas. E nas terças, quintas e sábados nós vamos ter vídeos voltados para a matemática do ensino médio, tá certo? Deixe seu like, deixe sugestão, compartilhe com a galera e até a próxima. Valeu!